Oi, bom dia. Eu sou o Afonso, doutorando do programa de pós-graduação em Fisiologia Vegetal e hoje vou fazer a apresentação do meu seminário. Eu optei por esse formato em que eu apareço e as informações que são importantes eu vou colocar aqui, porque eu acredito que fica mais didático e eu prefiro assistir apresentações que são feitas dessa forma e não só com a tela exposta. Acho que fica melhor o contato e a transmissão de informações. Como requisito da disciplina de análise toxicológica, eu trouxe um artigo que está intitulado Toxicity Assessment of Carbon Nanomaterials in Zebrafish During Development. Então, acessando a toxicidade de nanomateriais de carbono em embriões de zebrafish durante o desenvolvimento. A primeira autora é Marta D'Amora. Esse grupo de pesquisa é do Instituto Italiano de Tecnologia. O artigo introduz, primeiramente, uma pequena história dos nanomateriais de carbono, cujo primeiro que foi descoberto é o fulereno, que é uma estrutura esférica. E depois, logo em seguida, ele já começa a tratar de outros trabalhos com toxicologia desses nanomateriais de carbono, sobretudo o óxido de grafeno. A toxicidade in vitro de óxido de grafeno já foi testada e acessada em algumas linhagens de células humanas, como por exemplo a linhagens de câncer de fígado, do cordão umbilical e células fibroblásticas. A toxicidade do óxido de grafeno está bastante relacionada às dimensões e ao formato das partículas e o nível de toxicidez que ele causa nas células está dependente tanto dessas medidas de tamanho e formato quanto da concentração em que as células são expostas. Ele causa toxicidade justamente por desencadear reações de estresse oxidativo e apoptose que vão levar à morte celular. E na literatura também existe uma contradição entre a toxicidade do óxido de grafeno nos embriões de zebrafish, com alguns trabalhos dizendo que é tóxico e outros dizendo que não é tóxico. Então, outros trabalhos são importantes para esclarecer qual é essa relação entre o óxido de grafeno e as estruturas animais. O segundo nanomaterial de carbono que é utilizado nesse trabalho são os nanohorns. Eu não vou traduzir para nanochifres, apesar de ter esse nome, né, em inglês. Acho que nanohorns fica mais interessante, mais bonitinho da gente tratar aqui. Esses nanohorns são nada mais do que estruturas cônicas de carbono que podem se agregar e formar formatos que a literatura denomina como de dália, por exemplo, ou de roseta, que é justamente por causa da forma que eles se apresentam e, sobretudo, é visível na microscopia de transmissão. Assim como o óxido de grafeno, os nanohorns também são capazes de induzir o metabolismo de geração de espécies reativas de oxigênio, porém, alguns trabalhos com aplicação tópica, tanto na pele quanto nos olhos de camundongos, mostrou uma não toxicidade desses nanohorns. E por último, o terceiro nanomaterial de carbono que é utilizado nesse trabalho são as nano-onions, que a tradução seria nanocebolas. Mas eu vou continuar também com o nome em inglês, acho que fica mais fácil. Então, eles nada mais são do que estruturas de fulereno, então estruturas esféricas concêntricas, que tem esse arranjo em multicamadas, que traz uma semelhança com a cebola, né, em camadas. No caso das nano-onions, ele apresentou pouca toxicidade em linhagens de células humanas e eles foram absorvidos por células cancerosas e estocadas nos lisossomos dessas células. Essas três estruturas de carbono na escala nanométrica têm um uso promissor nas ciências médicas como objetos que permitem aquisição de imagens de melhor qualidade ou de entrega de drogas em locais específicos do corpo e também como agentes terapêuticos em alguns casos. Mas o gap de literatura que fica é justamente acessar se essas estruturas são tóxicas num nível mais complexo de organização do que as linhagens de células. E por isso é utilizado os embriões de zebrafish, porque eles têm uma maior complexidade fisiológica
E, nesse sentido, o zebrafish ele se apresenta como um organismo com maior complexidade fisiológica e alguma conservação de metabolismo conosco, né, com os humanos. Além disso, eles têm a vantagem de ser transparentes, o que permite enxergar através deles. Tem um ciclo de eclosão dos ovos, né, as larvas eclodirem dos ovos rapidamente, que permite avaliar esse ciclo em pouco tempo. E isso permite um screening da toxicidade desses materiais de forma mais rápida do que seria de outras formas. Outros trabalhos já tentaram acessar a toxicidade de nanomateriais de carbono nesses embriões de zebrafish, sobretudo os nanotubos de carbono de parede única e pontos quânticos de grafeno. Então, para esse trabalho foram oxidadas tanto as nano-onions quanto os nanohorns, e o óxido de grafeno foi utilizado da forma como ele se encontra mesmo, porque ele já tem grupos de associação iônica livres. Essa funcionalização tanto dos nanohorns quanto das nano-onions é feito através de um ataque químico de ácido nítrico a alta temperatura nessas estruturas. Isso faz com que essas estruturas, que originalmente só têm átomos de carbono, passem a ter alguns ácidos carboxílicos nos seus agregados atômicos, aumentando a solubilidade em água e a afinidade com outros íons, porque normalmente eles são estruturas apolares. Isso facilita a entrada deles nas células de forma geral, permitindo compreender melhor os efeitos fisiológicos deles. Como esse trabalho está numa revista de materiais, né, algumas caracterizações que são bem usuais de trabalhos com nanomateriais estão presentes, como a análise termogravimétrica, a espectrometria de Raman, a microscopia de transmissão e a espectroscopia fotoelétrica de raio-x. Todas elas são utilizadas para caracterizar essas nanoestruturas e eu vou apresentar os resultados delas também. Para o teste de toxicidade nos embriões de zebrafish, então, esses embriões foram cultivados numa placa com 40 pocinhos e em cada um desses pocinhos continham 2 embriões de zebrafish, totalizando 80 embriões para cada uma das concentrações de nanomateriais de carbono. As concentrações testadas, então, foram o grupo controle, 5, 10, 50 e 100 microgramas por ml na solução nutritiva em que esses embriões já crescem naturalmente. A avaliação foi feita ao longo de 120 horas, ou 5 dias. A cada 12 horas, esses embriões tinham as soluções trocadas pelo esgotamento dos nutrientes contidos nelas. As análises visuais de desenvolvimento foram feitas num microscópio estereoscópico às 4, 24, 48, 72, 96 e 120 horas após a fecundação. E com relação aos embriões, os parâmetros que foram avaliados foram a taxa de sobrevivência ao longo de cada um dos tempos de avaliação, em seguida a medição dos batimentos cardíacos e da movimentação das larvas. Além disso, foi anotada as malformações presentes nas larvas eclodidas. Os primeiros resultados desse trabalho são relacionados justamente à caracterização de cada uma das nanoestruturas. Então, a primeira análise, que é a termogravimétrica, ela é feita com o aquecimento dessa substância num intervalo de tempo conhecido e numa gradação conhecida. O que eu quero dizer? A cada minuto, por exemplo, há uma elevação de 10 graus Celsius na temperatura, até que chegue num ponto em que esses materiais, que são de carbono, eles vão entrar em combustão e a gente tem a perda significativa de peso, que é bem característica das curvas que a gente pode observar. Então, nesse gráfico, as nano-onions em preto, os nanohorns em vermelho e o óxido de grafeno em azul. A linha sólida é justamente a análise termogravimétrica e a linha pontilhada é a derivada dela, que corresponde justamente às perdas de peso mais significativas. Isso é característico de cada uma dessas nanoestruturas, haja vista cada um deles ter a sua curva específica. Com relação à espectroscopia Raman, a gente também percebe um comportamento linear, que é particular de cada uma das nanoestruturas de carbono, e alguns picos são bem marcantes de cada uma. Tanto dos nanohorns quanto das nano-onions, a gente tem os picos característicos, que
que são o G, o D e o 2D. Essas curvas são utilizadas em alguns outros tipos de trabalho justamente para a detecção pela espectroscopia Raman da presença dessas nanoestruturas em alguns corpos, como por exemplo as células vegetais ou no extrato de alguma folha. A espectroscopia Raman é utilizada e é justamente essa assinatura de intensidade que nos diz se há ou não a presença das nanoestruturas de carbono. A espectroscopia fotoeletrônica de raio-x ela é utilizada justamente para indicar a presença de átomos de oxigênio, que são característicos da estrutura dos ácidos carboxílicos, presentes na funcionalização que é feita através do ataque com o ácido nítrico. Assim como cada uma dessas estruturas foi funcionalizada, o óxido de grafeno, por natureza, já tem a presença de oxigênio, a detecção aconteceu para todos esses materiais. A última análise de caracterização é a microscopia eletrônica de transmissão, e as imagens são as mais bonitas, né, dentre todas elas, e forçando um pouco, dá para a gente observar nas nano-onions as estruturas concêntricas, nos nanohorns as estruturas cônicas, e o óxido de grafeno ele tem uma estrutura parecida com papel amassado, porque essa estrutura ela acontece num plano 2D exclusivamente. Então ela tem essa característica de como se fosse uma folha de papel. Já para os testes de toxicidade nos embriões de zebrafish, as taxas de sobrevivência se apresentaram de forma diferente com relação a cada um dos nanomateriais testados e para as concentrações desses materiais. Aqueles embriões submetidos ao tratamento com nano-onions, eles apresentaram uma menor taxa de sobrevivência apenas para a concentração de 100 microgramas por ml. E isso só aconteceu depois de 72 horas de exposição. Já para os nanohorns, a diminuição aconteceu tanto para a concentração de 100 quanto de 50 microgramas por ml, e também é mais perceptível a partir de 72 horas. Já o óxido de grafeno, que é o material que apresentou maior toxicidade, teve uma diminuição significativa nas taxas de sobrevivência a partir de 10 microgramas por ml. Então, aquela concentração que ficou equivalente estatisticamente ao controle foi apenas a de 5 microgramas por ml. Em todos esses casos, as taxas de sobrevivência se encontram abaixo de 90%. Isso já é considerado uma toxicidade elevada para um ser vivo em exposição a esses materiais. A análise do tempo de eclosão é complementar à sobrevivência e ela nos mostra um certo atraso na eclosão das larvas para esses nanomateriais testados. Para os nano-onions, novamente esse atraso só foi estatisticamente significativo na concentração de 100 microgramas por ml. Assim como para os nanohorns, se manteve em 50 e 100 microgramas por ml. Já para o óxido de grafeno, essa redução aconteceu para as concentrações de 50 e 100 microgramas por ml. E nesse caso, a taxa de eclosão ficou abaixo de 80%. Isso também é considerado uma exposição com elevada toxicidade para esses embriões. O artigo apresenta um dado da OECD que diz que para assumir a não toxicidade de um nanomaterial, ele precisa apresentar uma taxa de sobrevivência acima de 90% e os valores de eclosão também precisam estar acima de 80%. A autora e seus colaboradores assumem então que apenas o óxido de grafeno é um material tóxico para esses embriões, mesmo que estatisticamente a gente tenha uma redução tanto na taxa de sobrevivência quanto de eclosão para os nanohorns e nano-onions. Esse é um ponto em que a literatura normalmente passa a ser mais tendenciosa para aprovar essas nanoestruturas de carbono em detrimento dos dados que são apresentados no próprio trabalho. Então, eu sou um pouco relutante com relação a isso, mas é o que está apresentado. Em relação aos batimentos cardíacos, então, dos embriões, essa análise é feita através da contagem dos batimentos através de uma câmera que fica posicionada visualizando essas larvas. E a taxa de batimento ela só foi reduzida na exposição ao óxido de grafeno nas maiores concentrações novamente. A frequência de movimento também apresentou uma redução nas mesmas concentrações anteriores para o óxido de grafeno,
Numericamente, a gente observa uma redução nos embriões expostos aos nanohorns, mas ela não foi estatisticamente diferente. Para a análise de malformação desses embriões, alguns parâmetros são considerados: uma inflexão da nadadeira, uma flexão da cauda, um edema dessa bolsa que o embrião traz e um edema pericardial, que é observado na cabeça dessa larva. A gente observa no gráfico de malformações que estão presentes, discriminado qual a malformação que aconteceu e para qual tratamento, para qual nanomaterial e em quais concentrações também. Para as nanoonions, só existe uma maior malformação da nadadeira na concentração de 100 microgramas por ml. Já para os nanohorns, todas as malformações são estatisticamente mais presentes na concentração de 100 microgramas por ml. E para o óxido de grafeno, também acontecem todos os tipos de malformação, mas elas aparecem desde as menores concentrações. Então, os autores concluem que, dentre os 3 nanomateriais de carbono testados, apenas o óxido de grafeno é aquele que apresenta maior toxicidade, dependente tanto da sua concentração quanto do tempo de exposição. E eles elencam as nanoonions como aquelas com menor toxicidez ou com maior biocompatibilidade, mesmo que os nanohorns tenham tido resultados bastante semelhantes com elas. Bom, espero que tenham gostado dessa apresentação e até a próxima.